Olá, meus amigos! Estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária com o amigo de vocês, Mauro Negruni. Hoje a gente vai falar sobre a diferenciação que tem entre a tomada de crédito sobre PIS e COFINS e sobre ICMS no âmbito do ativo permanente. Tá? Ou do não circulante imobilizado, que é como a forma mais moderna, né? A partir da 11638 e daí das novas publicações da forma de estruturação do balanço proposto pelo IBRACON e pelo Conselho Federal de Contabilidade, ou seja, pelas normas contábeis, não é isso? Bom, vamos lá, eu estou dando uma ajeitadinha aqui na luz. Vocês sabem que a gente está sempre tentando melhorar aqui a qualidade da imagem para vocês, do som, e então estou dando mais um ajustezinho aqui. Esta é uma coluna gravada, hoje é uma segunda-feira, sejam todos muito bem-vindos, coluna Conversa Tributária, com o amigo de vocês aqui, Mauro Negruni. Conforme as nossas combinações, sempre que vocês tiverem dúvidas e que vocês queiram fazer alguns comentários, postem aqui na timeline do blog mauronegruni.com.br no Facebook, que assim que possível a gente vai fazer a resposta, ok? Então a ideia é manter a interatividade mesmo que a coluna seja gravada. Olha só. Vamos falar então sobre os critérios do PIS e da COFINS. O que me instigou a fazer essa coluna hoje, nesta segunda-feira, 18h45, estamos entrando no ar. E no final de semana eu dei aula numa turma em Aracaju, no MBA de Compliance Tributário, na aula de escriturações da escrituração das contribuições sociais, e aí estávamos falando, propus um exercício para os alunos, e um grupo pegou o critério do PIS e da COFINS sobre o critério do crédito do PIS e da COFINS sobre o ativo imobilizado. Tá me enrolando aqui para explicar, né? E aí a turma o grupo do Antônio, da Fabiana, da Kênia, da Kenny, da Adriana e da Yasmin pegou esse assunto para fazer uma apresentação para a gente, para participar de um seminário, um mini seminário. Eu sempre tento colocar essa interatividade na sala de aula. E aí o que aconteceu é que aquilo que eu imaginava, eu já proponho alguns temas muito polêmicos, né? E também aqueles que eu já sei que tem algumas armadilhas em que o pessoal, quando vai fazer uma preparação para o seminário, vai acabar se deparando. E aí essa questão do crédito sobre PIS e COFINS, crédito de PIS e COFINS sobre o ativo imobilizado, eu vou chamar assim de ativo imobilizado, que fica mais tranquilo para todo mundo, né? Em geral, ele gera uma confusão em relação ao ICMS. Por quê? E eu entendo por quê. Porque a partir do momento em que a gente teve a não cumulatividade das contribuições sociais, muita gente associou PIS e COFINS, como a gente gosta de usar, né? PIS e COFINS, na verdade é PIS, PASEP e COFINS, mas vai lá, PIS e COFINS igual ao ICMS. E esta confusão na cabeça das pessoas perdurou por um bom tempo, não foi assim uma coisa muito... não foi uma coisa rápida, né? Essa confusão ela perdurou muito tempo, porque agora, para algumas pessoas lá em 2003 e depois em 2004, quando veio a 10.833 e trouxe a COFINS, porque primeiro foi o PIS, para quem não era dessa época ou para quem não lembra, né? A gente teve primeiro a não cumulatividade do PIS, saiu em 2002 com vigência para 2003, e depois a gente teve a não cumulatividade da COFINS, que foi de 2003 para 2004, com a promulgação da lei 10.833.
E aí se colocou no imaginário das pessoas que o critério de PIS e COFINS passaria a ser igual ao ICMS, né? Só que isso não é verdade, nunca foi, né? Isso aqui não é verdade e nunca foi. Só que no imaginário das pessoas continuou. Muito bem, depois a gente teve a FD Contribuições, né? Acabou o DACOM, veio a FD Contribuições, na verdade veio o SPED, né? Enfim, em 2009, 2011 vieram as contribuições, eliminação da DACOM e assim por diante. Bom, só que algumas coisas, aí então, por que tem que ter duas escriturações? Porque o período é diferente, o fato gerador é diferente, a forma de apuração é diferente e tal. E aí essa confusão entre ICMS, PIS e COFINS, né? O PIS e COFINS muito mais complexo, né? É uma legislação muito mais complexa, que trata dos insumos, sem definir o que é exatamente insumos e assim por diante. E o ICMS continuou lá na sua batida com o fato gerador em cima da efetiva circulação de mercadorias. Muito bem. Só que no âmbito do imobilizado, o que aconteceu? Continuou esse imaginário de que PIS e COFINS e ICMS ainda mantêm a mesma relação. E não é verdade. Em 99% dos casos eu pergunto qual é o critério para o ICMS permitir o crédito sobre os bens do ativo imobilizado. E muita gente diz, os bens ligados à produção. Gente, os bens ligados à produção, na verdade, está no artigo 3º da Lei 10.833. Então, para PIS e COFINS, artigo 3º da Lei 10.833. Da Lei 10.833. Tá? Ó, o pagador tem até identificador, ó. Nota Max é o nome dessa sala aqui onde eu estou aqui na Decision. Nota Max é o nosso produto de nota fiscal eletrônica. Então, tá assim. Nota Max que é para ninguém tirar daqui dessa sala. Muito bem. Então, aqui é que eu vou ter a forma de creditamento, os critérios de creditamento do PIS e da COFINS. E aqui sim se fala sobre produção, bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para utilização, alocação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou prestação de serviço. Então, são bens que eu utilizo na produção, esses bens do ativo imobilizado que eu utilizo na produção de novos bens para revenda, para venda ou para prestação de serviço ou ainda para locação. Então, esse é o critério da 10.833. E aí, muitas pessoas pegam este mesmo critério da Lei 10.833, que vale para PIS, PASEP e COFINS, e coloca para o ICMS. E aí, dá uma confusãozinha. Porque no âmbito do ICMS, tá, eu vou pegar aqui aquilo que o grupo lá na sala de aula montou, que foi, era uma aula em Aracaju, então o regulamento do estado de Sergipe, que diz que no artigo 47, no artigo 47, no parágrafo 14, item 2, ele diz, e todos os regulamentos de ICMS dizem a mesma coisa. Uma palavrinha diferente ou outra, mas todos dizem a mesma coisa, porque isso não está no âmbito do regulamento, isso está no âmbito da lei maior, que é bens relacionados à atividade fim. Então ele proíbe lá no artigo 14, item 2, ele proíbe os bens que não estão relacionados. Então assim, ele diz que dá direito a crédito, dá direito a crédito aos bens do ativo imobilizado. Depois ele restringe dizendo não se acredita dos bens que não estão relacionados à atividade fim. Ou seja, eu não tenho direito a crédito se o bem não está relacionado à atividade fim. Olha, esse aqui tem que estar ligado à produção de bens
para venda ou para prestação de serviço. E esse tem que estar ligado à atividade fim. Então, meus amigos, vamos pensar num varejo. Varejo tem crédito de PIS e COFINS sobre os bens do ativo imobilizado? Se são aqueles bens que são utilizados na produção e na prestação de serviço? Se o varejo não prestar nenhum serviço e se ele não tiver produção, porque ele não é indústria e comércio, estou falando de um varejo típico, ele não vai ter praticamente crédito de PIS e COFINS, ele só vai tomar crédito de PIS e COFINS sobre imobilização. No caso do âmbito do imobilizado, em benfeitorias imóveis de terceiros, por exemplo, coisa desse nível. Mas não vai tomar crédito sobre o computador, sobre a arara, sobre o balcão de atendimento, sobre... Não vai. Por quê? Porque eles não estão ligados à produção. Porque aqui diz produção. Aqui a palavra-chave é produção. Seja a produção de serviços, seja a produção de outros bens. Aqui no ICMS, atividade fim. Então, se é na atividade fim que me dá o direito a crédito, no caso do varejo, eu vou ter direito a crédito aos bens que são essenciais à minha atividade fim. E pelo menos esse não se discute. Pode se discutir alguns outros. Eu já analisei vários casos, né? Então, assim, nós aqui da equipe da DC já discutimos vários casos. Tem o caso do... mas eu não consigo, porque eu tenho um e-commerce e eu não consigo vender se eu não tiver um servidor. Então, esse serviço, esse bem que é o meu servidor, onde eu faço o robô que faz a separação das mercadorias. Gente, isso a gente teria que olhar cada caso a caso, né? Cada caso ao seu tempo, para poder analisar essa questão de estar relacionado à atividade fim. Tá? Então, não é muito simples para fazer o estabelecimento deste critério da atividade fim. Assim como também não é muito claro essa questão da produção. Por quê? Porque a gente vai acabar caindo naquela questão dos insumos. Aqui a discussão é sobre os insumos. E aqui a discussão, o que é essencial à atividade fim. Porque alguns estados, o caso de Sergipe, por exemplo, não coloca a essencialidade como critério. Só coloca assim, são bens utilizados na atividade fim. Então, eu utilizo aquele balcão na atividade fim? Sim. Bom, em teoria, lendo na tábua fria da lei, os alunos sabem que eu brinco com isso na sala de aula, né? Hoje eu estou fazendo já uma homenagem aos alunos pelos quais me aturam em sala de aula, né? Na lápide fria da lei, ele está dizendo que são os bens utilizados na produção. Alguns regulamentos de ICMS já são um pouco mais criteriosos e aí utilizam a essencialidade na atividade fim. Bom, quando ele coloca a essencialidade da atividade fim, aquele balcão é essencial para que eu realize a venda no balcão? Aí talvez a gente vai pensar assim, mas no supermercado uma câmara fria é essencial, nem se discutiria. Nos casos em que pede a essencialidade. Em outros regulamentos não pede a essencialidade. O regulamento do ICMS não pede a essencialidade. Bom, mas está na atividade fim? Tá na atividade fim. Por quê? Porque eu sou um varejo, eu tenho um supermercado, por exemplo, e eu tenho uma câmara fria para armazenar lácteos, carne, peixe, nem sei se pode botar tudo na mesma câmara fria, mas por hipótese possa, ou várias câmaras frias, em que se possa colocar esses alimentos que precisam de refrigeração, essas mercadorias que precisam de refrigeração. E aí é essencial para eu poder vender uma carne que ela esteja em condições, uma carne, um peixe, verdura, não importa, lácteos, né? É essencial que eu tenha. Então, na minha visão, né, sempre colocando aqui a minha visão, a discussão, né, botando a minha cara à tapa, né, mas propondo a discussão, é que esses bens são essenciais à atividade fim. Porque eu tenho essa essencialidade, porque eu preciso dar condições de higiene, eu preciso dar condições sanitárias para aqueles bens, né? Então, para aquelas mercadorias. Então, esses bens utilizados para no acondicionamento dessas mercadorias, elas são essenciais à minha atividade, para aqueles casos em que exige a essencialidade. Por exemplo, outro caso no varejo.
né, para fazer a distinção. Estou pegando o varejo para fazer a distinção aqui, porque o varejo não tem produção, não é contribuinte do IPI, e por não ser contribuinte do IPI e não ter produção, ele acaba... Ah, mas aí tem a produção da padaria, né? Mas a produção da padaria é um pouco diferente, né? Porque a produção da padaria, ela está lá pelo regulamento do IPI, com as suas exceções. Já falamos sobre isso, inclusive, aqui, essa questão da produção artesanal, utilização da embalagem, assim por diante. Quando eu falei sobre bloco K e a questão dos bens, a caracterização dos bens, né, do SPED a partir da visão do regulamento do IPI, né? Então, mas de qualquer forma, vamos lá, vamos combinar. A produção, ela só vale no âmbito do PIS e da COFINS. E o ICMS está falando da atividade fim. Então, se eu estiver falando de uma padaria, bom, o que é essencial para a padaria? Bom, é para fazer o comércio varejista dos bens que a padaria lá produz ou está revendendo, não é? Então, assim, o forno, ele é utilizado na atividade fim para assar o pão? Eu não sou lá um especialista em pão, mas eu imagino que eu precise do forno, senão eu não tenho como vender pão assado, né? Só pão, sei lá, congelado, pão, a massa de pão. Mas para poder vender pão, eu preciso do forno. Ok, então, mesmo sendo uma padaria, uma revenda, eu vou ter crédito de ICMS sobre o forno. A padaria é aquela que revende também produtos de terceiro. Por exemplo... E eu estou pegando os exemplos bem clássicos que é para a gente não discutir a questão da essencialidade, que, como eu disse, tem alguns estados que exigem. Mas na padaria eu tenho um balcão refrigerado e para vender bebida gelada eu preciso ter o refrigerado. Eu preciso para manter os lácteos, como o supermercado. Então, eu vou ter crédito de PIS e COFINS sobre a geladeira. Crédito de ICMS sobre a geladeira. Vou ter crédito de PIS e COFINS? Não vou ter crédito de PIS e COFINS, porque eu não tenho produção. Ah, mas o pão lá está o pão é produção. Bom, aí nós vamos discutir a questão da produção. Se ele dá crédito de PIS e COFINS na padaria pela produção, será que esse contribuinte está incluído na produção artesanal ou será que ele está incluído na produção... e essa é uma dúvida que eu estou levantando. Acho até que muita gente vai comentar aqui que não concorda. Mas eu estou levantando. Se para efeito de PIS e COFINS, eu estou considerando que a minha padaria, a produção da minha padaria, ela é produção, então ela é produção. Então, para efeito de IPI, ela vai ser tributada de IPI? Eu sei que talvez alguém não concorde com isso, e eu até coloco em dúvida. Muito, eu acho assim, é quase irrelevante a minha dúvida, quase. Porque o critério de IPI vai manter o critério da artesanalidade, enfim, é uma produção artesanal, né? Então, essa produção artesanal, ela fica fora do âmbito do IPI, verdade. Mas é que a lei 10.833 não estabelece os critérios mais minuciosos sobre, ou não associa com o IPI, né? Então, assim, mas eu não duvido que alguém queira colocar isso em dúvida, colocando o IPI como um critério, já que eu estou falando de produção, um critério de aceitação de que naquele estabelecimento existe produção e por existir produção me permite crédito de PIS e COFINS sobre essas atividades. Né? Tá bem, meus amigos? Eu quero colocar para vocês aqui que é sempre um grande prazer discutir com vocês aqui, né? É sempre muito legal essa possibilidade que a gente tem de fazer essas discussões e, mais do que isso, permitir que eu consiga entrar na casa de vocês, entrar no escritório de vocês, entrar na vida de vocês, Tem gente que assiste e me manda dizendo vários direct, né? Porque tem muita gente que não manda mensagem, não posta aqui no próprio Facebook, mas manda um monte de mensagem dizendo, olha, eu estava te assistindo no carro, eu estava te assistindo
né, a coluna gravada ou a coluna ao vivo ou a coluna ao vivo que depois, né, que a repercussão, são poucas pessoas que assistem ao vivo, mas depois essa repercussão dá. Teve uma coluna aí que eu fiz outro dia do orçamento para a área tributária, que deu quase 10 mil pessoas, pelo menos a última vez que eu vi tinha quase 10 mil pessoas que assistiram o vídeo. Então é muito interessante, muito legal, e é por isso que eu digo, esse compartilhamento que vai chegando cada vez mais longe a informação. Eventualmente ela não é uma informação muito útil para uma determinada pessoa, para outra pessoa, mas é importante a gente compartilhar para que as pessoas também possam fazer a descoberta do mauronegroni.com.br, que possam discutir essas questões que a gente propõe aqui e também colocar a sua manifestação, porque eu acabo respondendo, né? Então tem gente que diz, eu estava no ônibus, estava no fretado, né, eu vou para aula de moto, mas vou escutando a tua coluna no celular, né? Gente, cuidado, andar de moto e usar fone de ouvido, nossa, né? Eu andei por muito tempo de moto, agora larguei as motocicletas, mas andei muito tempo de moto. A gente sabe que a gente está sempre correndo um risco, né? Não façam isso, né? Deixa para escutar a coluna num outro momento, num momento em que tenha tranquilidade, que não vá atrapalhar, né? Andar de moto e com fone de ouvido, prestando atenção naquilo que eu estou falando aqui. Não façam isso, não façam. Por favor, vá para a aula, assista no intervalo, depois da aula, não indo para casa de moto e com fone de ouvido, né? Em algum outro momento qualquer, arrume um tempinho para assistir essa nossa coluna e compartilhar, levar para as pessoas que ainda não conhecem a nossa coluna aqui e que também possam participar também dessa nossa comunidade aqui em que a gente discute várias situações. Tá bem, meus amigos? Olha, eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Um beijo, que a gente tenha uma semana muito legal, com muita saúde e com muita disposição para ajudar os outros e também para a gente ir em busca dos nossos objetivos, né? Em que a gente possa conciliar essas duas coisas, né? Ir atrás dos nossos objetivos e também ajudar outras pessoas a atingir os seus objetivos. Se a gente não atrapalhar, já é uma grande coisa, vamos combinar, né? Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima segunda-feira com uma coluna gravada ou uma coluna ao vivo com um amigo de vocês aqui, Mauro Negroni, sempre nas segundas-feiras às 18h45.